Olá, mulheres. Meu nome é Daniele Furtado. Eu sou psicoterapeuta de mulheres. E estamos nesta caminhada falando a respeito das emoções, das feridas. E hoje eu quero conversar com vocês. Eu vejo muitas mulheres quando começam a se conhecer, a olhar para a própria história, e muitas vezes quando começam a conhecer as próprias mazelas, as próprias feridas, pensam em retroceder, em parar, têm medo. Veja bem, ao conhecer as feridas emocionais, não é hora de retroceder com medo. É um tempo em que devemos nos levantar e florescer em amor. Ao se tornar uma mulher cristã, é necessário aprender que Deus tem um plano para a sua vida. Aprender que a vida importa agora e que você foi comprada por um alto preço e que a sua vida não pertence a você mesma. Por isso, não pode desperdiçar. Deus quer que você se torne tudo o que Ele te criou para ser. Tornar-se quem Deus a criou para ser é tanto o melhor ataque quanto a melhor defesa contra as estratégias do inimigo. Ele, obviamente, não a fez parar de respirar. Então, é hora de impedi-lo de sufocar a semente espiritual que Deus plantou dentro de você. Sempre que o inimigo nos oprime, é porque ele teme o que podemos nos tornar. Lembre-se de que opressores são astutos, mas na maioria dos casos, eles também têm medo. E em certo nível, eles temem aqueles que buscam oprimir. Eles temem que a sua força os ponha em risco. Vamos usar de astúcia para com o medo, para que o medo não se multiplique e se ajunte com os nossos inimigos e venha assim pelejar contra nós. Quero contar algo para vocês, que está nas Escrituras. Os egípcios puseram sobre o povo de Deus feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Isso está em Êxodo 1, versículo 10 ao 12, que diz: Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quantas táticas opressoras de Faraó para enfraquecer os israelitas, quantas falharam. Ele tomou medidas decisivas de morte, matar crianças. Essas táticas do inimigo não são novas. Elas têm uma história cruel e antiga, e a Bíblia registra 2 relatos de generocídio infantil. O primeiro é encontrado no livro de Êxodo, quando o rei do Egito emitiu um decreto para as parteiras hebreias para que matassem os meninos. Está em Êxodo 1, versículo 16. Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. É importante notar que Faraó ordenou a morte dos bebês meninos pouco antes do tempo do nascimento de Moisés. Havia a sensação de que o tempo do nascimento de um herói havia chegado. O inimigo temia um levante em potencial. Faraó adotou uma abordagem radical e sistemática para eliminar a chance de ambas as possibilidades. Contudo, a história nos mostra como esse ataque em larga escala fracassou
e não conseguiu impedir o nascimento do menino Moisés. E hoje eu quero falar para você, como uma ironia do destino, ele foi, na verdade, criado na segurança da casa de Faraó, como um filho do Egito. E após Moisés descobrir que ele era o que havia sido criado para fazer, Deus usou um deserto para transformá-lo no libertador que conduziu os israelitas à liberdade, aleluia, após 300 anos de cativeiro egípcio. Apesar de Faraó ter assassinado uma geração de filhos, um exército de filhos de Deus, Deus agiu levantando um líder para libertar o seu povo e lutar furiosamente em favor dele. Há outra ocasião também na Bíblia em que o inimigo utilizou desta mesma tática, que foi na época do nascimento de Jesus, quando os magos não voltaram para informar Herodes acerca dos acontecimentos. Ele ordenou que todos os meninos hebreus abaixo de 2 anos fossem mortos. Veja bem, isso está em Mateus, no capítulo 2, do versículo 16 ao 18, que diz: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Veja só, essas palavras são fortes e parecem assombrosas. Mas nesses relatos bíblicos, nós vemos aí reis furiosos que assassinaram descaradamente bebês, que eles temiam carregar o potencial de mudar a história. E creio que estamos novamente à beira de uma libertação de opressão, de cativeiro. Mas desta vez não são meninos, desta vez são meninas, são mulheres das quais têm buscado alimento aqui no Levantando Coroas. Quero que vocês observem a semelhança na motivação dos reis amedrontados e de Satanás. Ambos estão com medo de perderem poder. Ambos estão furiosos e ambos guerreiam contra um povo e uma descendência. Mas tudo o que eu quero que vocês prestem atenção, todas as que não foram vítimas, que ainda não morreram, ainda possuem a chance de escolher ser uma heroína. E o objetivo aqui é armá-la, é capacitá-la, porque à medida que crescemos em força, o nosso Deus Altíssimo se levanta contra o nosso inimigo e o destrói. Minha querida, eu quero motivar você a continuar nessa caminhada de conhecimento das feridas, das mazelas da sua alma, porque não é hora de retroceder, não é hora de ter medo, é um tempo em que nós devemos nos levantar e florescer em amor, porque Deus é com você. Coragem, vamos seguir em frente.